Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje eu vou colocar uma versão editada, bem reduzida, do programa Opinião da TV Vila Velha, em que eu fui entrevistado pelo jornalista Ney Herman sobre direitos humanos. Tem um vídeo anterior aqui no canal, na verdade um áudio, um podcast sobre o mesmo assunto com o mesmo jornalista, mas é só o áudio porque aquele foi outro programa que foi um programa de rádio. Se vocês quiserem assistir o programa completo, tem o link para o canal do Ney Herman aqui no YouTube, ali na descrição, logo abaixo. Semana que vem a gente volta analisando mais algum ponto polêmico do documentário do Brasil Paralelo sobre o golpe de 1964. Eu quero aproveitar para agradecer as inscrições no canal que entraram essa semana. Muito obrigado, galera. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você não for inscrito, inscreva-se também no canal. Se você já for inscrito, por favor, compartilhe os vídeos, clique no sininho para receber as notificações quando sair vídeos novos. Muito obrigado por dar uma ajuda e vamos ao vídeo. Situação, os direitos humanos, eles, desde que eles apareceram juridicamente como uma declaração de um Estado nacional, eles já estão com uma história de mais de 200 anos. Então, nessa história, muita coisa foi mudando. Hoje, nós podemos considerar que os direitos humanos eles são muito amplos, né? Eles vão desde o direito, por exemplo, à propriedade, o direito a ir e vir, o direito à inviolabilidade do domicílio, que são direitos civis, né, fundamentais, até direitos difusos, que são, por exemplo, o direito do consumidor, o direito a um meio ambiente que seja saudável e equilibrado, não só para os seres humanos, mas também para o restante da criação, para os animais, para as plantas, etc. Porque até ultrapassa a noção de humano, porque o ser humano necessita estar em equilíbrio, né, com o meio em que ele está. Então, são chamados de direitos difusos. Direitos que têm a ver com, por exemplo, o relacionamento entre pessoas. No começo, se pensava dos direitos humanos como uma decorrência da relação das pessoas com o Estado. Depois, se pensou também das pessoas em relação às suas condições econômicas. Hoje se pensa nos direitos humanos também numa perspectiva das relações entre as pessoas. Então, ter direito, por exemplo, a não ser perseguido, né, a não sofrer discriminação por várias condições que eu não escolhi, né, cor da pele, cor dos olhos, orientação sexual, isso tudo envolve os direitos humanos. Então, os direitos humanos eles se expandem sempre em busca da melhor condição possível para a humanidade, né? Acho que a gente não consegue diferenciar direitos humanos ou separar direitos humanos de humanismo. Então, sempre que a gente está buscando a melhoria para a sociedade, para os indivíduos, a gente está falando de alguma forma em direitos humanos. Tudo que eu bem entender. Então, né, lógico, desde que esse partido respeite as condições fundamentais da República, quer dizer, a República fala assim, todos são iguais perante a lei. Eu quero organizar um partido que diz assim, não, nem todo mundo é igual porque fulano é filho de estrangeiro, fulano é de determinada etnia e a gente tem que eliminar esses caras. Esse partido não pode. Então, todo direito político ele também tem uma contrapartida, quer dizer, eu vou exercer esse direito até o ponto que o exercício do meu direito não significa retirada de direitos dos outros. Por isso que, por exemplo, hoje as pessoas perguntam, por que eu não posso ter um partido nazista? Que a base do nazismo é que os cidadãos são desiguais, e que alguns cidadãos podem e outros cidadãos não só não podem, como não devem, como deveriam ser expulsos ou coisa pior. É por isso que o nazismo é proibido. E por que o comunismo não é proibido? Porque o comunismo não propõe isso. O comunismo continua partindo de uma coisa fundamental do próprio iluminismo, da própria Revolução Francesa, que é a ideia de que os homens são todos iguais. Agora, se ele é bom, se ele é ruim e tal, isso aí é o que cada um acha, né? É o direito de cada um gostar ou desgostar de um partido comunista. Um direito político fundamental é que os comunistas podem se reunir, podem formar um partido, né? Esse é um aspecto. No Japão, por exemplo, as pessoas brincam, você tem o partido do vinagre, você tem o partido da boa vida, você tem partidos que para a gente seriam partidos exóticos, para a gente aqui no Ocidente. Mas os direitos políticos eles vão nesse sentido. Eu tenho direito de me organizar em partidos, do que eu bem entender, da ideia que eu bem entender, eu posso discordar completamente da ideia do outro, mas o outro tem a liberdade de se organizar, liberdade de manifestação, liberdade de reunião, são todos fatores que me possibilitam participar da política. Então essas seriam as duas coisas fundamentais da Revolução Inglesa, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, que é o estabelecimento de que todos têm direitos civis
e alguns têm direitos políticos. Esses seriam os direitos humanos de primeira geração. Todas as pessoas, eu gostaria que o senhor aproveitasse esses últimos 4 minutos para fazer uma reflexão final sobre isso. Eu acho que essa reflexão é fundamental, porque a gente escuta muita gente falando que direitos, só tem direitos humanos para humanos direitos, ou é direitos humanos ou direitos dos manos, ou bandido bom é bandido morto, esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de postura, ela reflete, por um lado, um desespero das pessoas diante do problema de segurança pública, que a gente tem que entender, né, a gente tem que, não dá para condenar as pessoas porque elas estão pensando desse jeito. Mas nós temos que alertar para o fato de que elas estão pensando errado. Elas não estão pensando direito sobre essa questão dos direitos humanos. Existe alguma situação em que a gente possa pensar que é legítimo suspender os direitos humanos? Por incrível que pareça, existe. Existe, e é quando a gente está num momento de guerra com outro país. Por que então que eu posso suspender os direitos humanos, os direitos fundamentais, civis, políticos, nesse momento em que a gente está numa guerra com outro país? Porque nós organizamos uma sociedade, uma constituição, um governo para benefício de todos. Agora, numa guerra, isso que nós construímos, que é uma nação brasileira, uma nação, qualquer país aí, com o seu governo, com a sua constituição, etc., está sob ameaça, então a gente pode ser destruído. E aí a gente faz uma suspensão. Quando as pessoas querem suspender os direitos humanos em um tempo de paz, de certa forma elas estão tratando os seus concidadãos como inimigos. Ou seja, ela está pensando assim, ou eu destruo esse cara, ou ele me destrói. Na verdade, quando a gente começa a pensar desse jeito, quer dizer, quando a gente começa a pensar de que eu preciso destruir alguns concidadãos para que nós possamos continuar existindo, nós estamos colocando em risco o nosso próprio país. Então, é uma espécie assim, eu não preciso de outro país para vir me destruir. Eu mesmo estou começando a destruir o meu país, porque a função do nosso país não é garantir para alguns, garantir condições adequadas e boas para alguns. A missão do Brasil, a missão da nação brasileira, da República Federativa do Brasil, é garantir a maior quantidade de felicidade possível para todas as pessoas. Quando nós deixamos algumas pessoas para trás, de certa forma, todo mundo está em risco, todo o país está em risco. Tanto porque isso pode acontecer comigo também, por engano, eu posso ser preso por engano e posso não ter meus direitos a ser reconhecidos por essa condição, quanto pelo fato de que isso destrói o país, isso vai envenenando o país por dentro. Esse ódio, esse negócio de prendendo pessoas cada vez mais como se isso resolvesse, vai destruindo o país. A função do sistema penal, da segurança pública, etc., primeiro, garantir a vida. Mas, a partir do momento que a pessoa cometeu um crime, a função do Estado é recuperar essa pessoa. Quando a gente passa a pensar que essa pessoa não tem direitos porque ela cometeu um crime, eu estou tratando ela como se ela fosse um inimigo que quer destruir o nosso país. Só que quando eu faço isso, eu também acabo me colocando numa condição de destruir o nosso país, porque eu estou quebrando o contrato básico do nosso país, ou o contrato básico da própria civilização, que todos somos iguais, todos temos direitos. Se, Deus o livre, se eu mesmo, se alguém da minha família vier entrar numa condição como essa, ou porque errou, ou porque foi confundido, foi acusado injustamente, eu vou querer que ele tenha todos os direitos. Eu não vou querer que ele seja espancado na prisão, que ele seja estuprado na prisão, torcer para que ele possa ficar numa cela de 10 metros quadrados com 50 pessoas. Isso não pode ser alguma coisa que a gente queira para alguém. Então, se nós queremos isso para alguém, nós estamos falhando como civilização. Eu sei que é duro ser roubado, sei que é duro ter um familiar, um ente querido morto por conta dessa questão da violência, só que quando a gente desiste das pessoas, na verdade, nós não estamos desistindo daquela pessoa que cometeu um crime, nós estamos desistindo do nosso próprio país. Eu penso que isso as pessoas deveriam parar para pensar com muito cuidado. Às vezes, você querendo limitar direitos para os outros, você vai acabar limitando direitos para si mesmo. Você querendo defender o seu próprio país, defender o Brasil, matando brasileiros, ou criando condições para que brasileiros sejam mortos e você não se importa com eles, você está destruindo o seu próprio país. E isso as pessoas deveriam parar para pensar um pouquinho.